Os movimentos fazem parte do nosso cotidiano. O seu estudo tem sido fundamental na evolução da ciência e da tecnologia, permitindo construir máquinas capazes de executar movimentos muito complexos. A robótica, por exemplo, é dessas evoluções. Hoje conhecemos o movimento dos astros e de veículos espaciais, conhecemos e conseguimos conceber missões espaciais que colocam robôs em planetas ou em cometas, algo nunca antes visto. Também na medicina, a movimentação muito precisa de robôs permite o seu uso em cirurgias. O sistema de GPS, ou Global Positioning System, é um sistema de navegação por satélite que nos dá a conhecer em tempo real a nossa posição durante o movimento à superfície da Terra. O estudo do movimento é uma parte da mecânica designada por cinemática. Quando nós descrevemos o movimento de um corpo, devemos ter em atenção o tipo de trajetória. Existem dois tipos de trajetória. Trajetórias retilíneas, em linha reta, e trajetórias curvilíneas. Ao conjunto de pontos ocupados por um objeto no espaço, à medida que o tempo decorre, nós damos o nome de trajetória. Dizer que um corpo está em repouso ou em movimento é relativo. Tudo depende do referencial que nós escolhemos. Por exemplo, neste caso, temos um conjunto de carros que estão dentro de um barco e, relativamente ao barco, nós dizemos que os carros estão em repouso, uma vez que a posição dos carros não varia no decorrer do tempo relativamente a esse referencial que é o barco. Porém, relativamente à água e às margens, os carros já estão em movimento. Portanto, tudo depende do referencial que nós escolhemos. Poderão estar em movimento relativamente a um referencial, mas em repouso relativamente ao outro. Portanto, na descrição de um movimento, há que definir primeiramente o referencial, assim como o sentido considerado como positivo ou negativo do movimento. Vamos considerar as seguintes posições sucessivas do centro de massa de um carrinho que se move em movimento retilíneo num referencial que é unidimensional. Portanto, temos aqui o referencial. Ao analisarmos o referencial, verificamos que o sentido positivo é da esquerda para a direita, não é? Vemos isso pela seta. E como é que descrevemos então este movimento? Dizemos que a posição inicial está na origem do referencial. Portanto, quando a posição é nula, quando a posição é 0 metros, significa que ele está no referencial. Portanto, o corpo, o carrinho, partiu da origem do referencial e afastou-se da origem do referencial no sentido negativo. Na posição 1, o carrinho encontrava-se na posição menos 2 metros, relativamente ao referencial, portanto, sentido negativo. De seguida, o carrinho inverteu o sentido do movimento, aproximou-se do referencial, ultrapassou, afastou-se no sentido positivo, até atingir a posição 3 metros. De seguida, novamente, inverte o sentido do movimento, aproxima-se do referencial, desloca-se no sentido negativo, ultrapassa o referencial, continua a afastar-se e atinge a posição menos 3,5 metros. Posição 3. Volta a inverter o sentido do movimento, desloca-se em sentido positivo, aproxima-se do referencial, ultrapassa-o, continua a afastar-se agora do referencial,
deslocando-se em sentido positivo até atingir a posição 5, quando x igual a 5 metros. E temos aqui uma descrição do movimento executado por um corpo em movimento retilíneo. Existe outra forma de descrever os movimentos recorrendo a um gráfico da posição do corpo em função do tempo. Portanto, a posição é marcada no eixo das ordenadas e o tempo é a nossa variável independente. Como é que se escreve este movimento? Então, dizemos o seguinte. No instante inicial, quando t igual a 0, o corpo estava a 1 metro de distância do referencial. Portanto, estava na posição 1 metro, afastado do referencial, porque para estar no referencial, x tem que ser igual a 0 metros. Portanto, a posição tem que ser igual a 0 metros. Então, o corpo parte a 1 metro afastado do referencial, desloca-se em sentido positivo, portanto, vejamos o sentido positivo das ordenadas, certo? A posição está a aumentar. Desloca-se em sentido positivo até ao instante t igual a 2 segundos. Neste instante, ele inverte o sentido do movimento, começa a aproximar-se do referencial, portanto, deslocando-se no sentido negativo, até que, um pouquinho depois dos 5 segundos, ultrapassa o referencial, continua a deslocar-se em sentido negativo, até que aos 8 segundos, encontrando-se na posição menos 3 metros, inverte novamente o sentido do movimento, deslocando-se desta feita no sentido positivo da trajetória, atinge novamente o referencial, próximo dos 9, um pouquinho após os 9 segundos, ultrapassa o referencial, continua a deslocar-se em sentido positivo e, por último, por fim, aos 10 segundos, encontra-se na posição 3 metros, afastado do referencial. Portanto, esta é outra forma de descrever o movimento de um corpo. Quando temos um gráfico, posição-tempo, então, há a reter o seguinte. Sempre que a posição é constante, existe repouso, portanto, o corpo, partícula, não se move. Sempre que a posição aumenta, significa que a partícula está-se a mover em sentido positivo da trajetória. Ao invés, sempre que x de t é decrescente, a partícula move-se no sentido negativo da trajetória. Sempre que x de t tem um valor nulo num dado instante, a partícula passa na origem do referencial. Sempre que x de t tem um valor máximo num dado instante, quer dizer que a partícula inverteu o sentido do movimento, passando de uma deslocação em sentido positivo para sentido negativo. E por último, sempre que x de t tem um valor mínimo, num dado instante, quer dizer também que a partícula inverteu o sentido do movimento e que se estava a deslocar no sentido negativo e passou a deslocar-se no sentido positivo. Estas são as ideias-chave na interpretação de gráficos posição em função do tempo. Espero que tenha sido útil. Até à próxima!